Nessa matéria de transformações, a gente está com a pendência na rotação por um eixo arbitrário, não é isso? Certo? É só essa que está faltando? Porque reflexão por um plano arbitrário nós já fizemos, né? A gente fez aquela matriz de House-Rosa que faz a reflexão em torno de um plano que passa pela origem, e aí ficou faltando só a rotação em torno de um eixo arbitrário. Então o que eu vou fazer hoje não é a rotação com eixo arbitrário ainda. Por quê? Porque ela estava aguardando essa matéria que eu vou dar, que é uma espécie de recapitulação de álgebra linear, que é transformação, mudança de coordenadas. Essa mudança de coordenadas vai permitir várias coisas. Uma, a gente fazer rotação em torno de um eixo arbitrário, eu vou mostrar como, depois que eu fizer a transformação de coordenadas. E a outra, que nós vamos sair daquela marra das coordenadas do mundo serem iguais às coordenadas de câmera. Nós vamos agora deixar a coordenada de mundo ser uma coisa totalmente separada, como se faz, por exemplo, no teatro. Você vai montar o cenário do teatro, você tem lá um sistema de coordenadas, bota os objetos no cenário, monta o cenário. As câmeras são os observadores que estão cada um numa posição na plateia, certo? Então não tem nada a ver com o sistema de coordenadas. Não tem razão, a não ser uma coisa bem no começo, para visualizar o cenário em coordenada de câmera, que é uma coisa que normalmente é feita em computação gráfica, tá certo? Depois dessas transformações, a gente vai voltar a enxergar o mundo do ponto de vista de um observador. E de novo, do ponto de vista do observador, eu vou transformar as coordenadas que estão lá, coordenadas do cenário, em coordenadas de câmera. Aí de novo nós vamos ter o X no braço direito, Y para cima, o Z entrando, e o cenário está lá em coordenadas de câmera, que é a mesma coordenada que a gente iniciou. Só que eu não disse nada, na época eu só disse o sistema de coordenadas, onde está o olho do observador e onde é a origem do meu sistema de eixo são os mesmos. Foi isso que eu fiz no começo. Agora que eu vou ter a flexibilidade de montar o meu cenário num sistema de coordenadas próprio, que a gente chama coordenadas do mundo, depois eu vou usar a transformação de coordenada que a gente vai ver hoje aqui e poder jogar na visão de um observador qualquer. Okay? Então, hoje nós vamos ver então essas mudanças de coordenadas, vocês vão ver depois, em computação gráfica, elas são a forma mais trivial dessas mudanças de coordenadas, que é o sistema de coordenadas que a gente utiliza são sempre sistemas de coordenadas ortogonais. Na verdade, ortonormais, no sentido de que todo vetor é comprimento unitário, o vetor do sistema de coordenadas. Do jeito que o sistema canônico normalmente a gente usa, são vetores unitários. O I, o J e o K, o E1, E2, E3, dependendo da notação, são ortogonais entre si e são unitários. A gente chama uma base ortonormal. Ok? Então hoje eu vou fazer essa mudança de coordenada por um sistema que nem precisa ser ortonormal. Vou da base canônica sim, ortonormal. Agora essa outra base que eu vou levar para fazer mudança de coordenada, ela não precisa ser ortonormal, mas depois eu volto como um caso particular e vejo que a matriz fica mais fácil de construir quando o sistema é ortonormal. Ok? Muito bem, então para isso a gente vai colocar aqui, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, até usando coordenadas homogêneas, né? Para vocês entenderem a relação um pouco entre isso e coordenadas homogêneas. Eu vou criar aqui um sistema de eixos, aliás, eu vou chamar de X, já vou botar a base logo na direção X, Y e Z. Vou chamar essa base canônica de E1, E2 e E3.
na direção X eu vou chamar de, esse vetor aqui é um vetor que eu vou chamar de E1. Então esse tirozinho aqui embaixo significa que é um vetor. E é unitário. Então esse aqui é aquele vetor 1, 0, 0. Mas ele é 1, 0, 0 nesse sistema ortogonal de coordenadas, certo? A gente vai ver que mesmo um sistema não ortogonal, também no sistema próprio de coordenadas, o vetor unitário que está alinhado com os eixos coordenados poderia ser chamado de 1, 0, 0 também. Então vou apagar daqui, porque isso não interessa muito. Aqui o E2 seria na direção do eixo Y. E aqui o E3 na direção do eixo Z. Ok? Agora eu vou pegar 3 vetores não colineares para servir de uma base alternativa para o R3 aqui, tá certo? Então veja. Eu vou colocar ele aqui nesse ponto, que eu vou chamar aqui de O chapéu. É um ponto. Aí vou definir aqui um vetor. E1 chapéu, não está alinhado com E1, obviamente. Poderia, mas não está. Eu vou colocar aqui um outro vetor. E2 chapéu. Não necessariamente perpendicular ao E1. Esse ângulo aqui não necessariamente é 90 graus. E vou definir um outro vetor E3 chapéu, que também não é perpendicular a nenhum dos outros dois. Então esses 3 são totalmente arbitrários. Ok? Antes de eu começar, bom, aqui existe um vetor de posicionamento desse ó, chapéu, que é esse vetor aqui que eu vou chamar esse vetor aqui de, vou botar aqui um O pequeno aqui, pronto, vetor O, esse aqui é um vetor. E esse é a origem aqui do sistema de base canônica, é um ponto O. 0, 0, 0. Ok? Então esse aí está 2 sistemas de coordenadas. Um canônico e o outro arbitrário. Ok? Bom, agora, antes de fazer isso, vamos pensar o seguinte: coordenadas homogêneas, como é que a gente representa um ponto P em coordenadas homogêneas? Como é que foi? Botando através de componentes, como é que a gente fez? Combinação linear. Aí a gente pegou a coordenada X, coordenada Y, coordenada Z e botou um aqui, não foi? Isso. Certo? Isso. Então vamos supor que esse aqui é aquele P0 da minha reta, quando eu fiz um raio no botei o P0, o ponto de partida não era um ponto. Certo? Aí depois o que a gente fez na equação da reta? A gente fez assim, ó. A reta que produziu um ponto como uma função de t, eram 3 expressões na verdade, era como se fosse Rx, Ry, Rz, 1, se eu botar em coordenadas homogêneas, isso aqui é um ponto, como função de t. E aí essa expressão ficava assim, esse é um ponto gerado quando eu boto o t, né? Aí eu tinha um P0 aqui, que era o ponto de partida, que é um ponto, x, 0, vou botar aqui 0, 0, 0, x0, y0, z0 e 1, né? Um ponto. Aí depois a gente fazia o quê? Mais o t multiplicado pelo vetor direção do raio, né, Adriano? O que eu boto aqui? Hã? Bota o quê? A direção, qual é um vetor de direção? Só quero as componentes dele. A gente chamou de D, então seria o quê? dx, dy, dz. Ok, se você está dizendo que é para botar 1, né? Se eu fizer essa soma, vai ficar o que aqui? Tem que ser 0.
Se você botar um aqui nesse vetor, vai ter que somar t vezes 1 Mais um. mais 1. Isso aqui ia ficar t. Tem mais um. Né? T mais 1. Aí lascou aqui esse lado esquerdo da expressão, tá certo? Aham. Então, aqui vai ter que ser um zero. Por que é um zero? Porque se você está dizendo que a gente gera pontos somando ponto mais vetor, então eu posso dizer que um vetor qualquer, ele pode ser escrito com uma diferença entre dois pontos. Entre o ponto B, por exemplo, um vetor AB, por exemplo, vou botar aqui, vetor AB que vai de A para B, A e B são pontos, eu vou gerar esse vetor AB. Então, como é que ele é feito? É o ponto B menos o ponto A, não é isso que a gente fez? Aí você faz um menos um para zero. Então, se eu fizer isso aqui para esse vetor aqui, ó, ele vai ter coordenadas bx menos ax, by menos ay, bz menos az, e aqui, como essa coordenada aqui era bx, by, bz e 1, que era um ponto, em coordenadas homogêneas, quando eu subtrair esses dois pontos, ax, ay, az e 1, a última coordenada aqui vai dar um zero. Então o vetor tem a quarta componente como um zero. Ok. Ok? Quarta componente de um vetor em coordenadas homogêneas é zero, porque exatamente ele é a subtração do ponto da frente menos o ponto de trás. E como o ponto tem 1 na quarta coordenada, vai ficar 1 menos 1 dá zero. Beleza? Então eu vou utilizar essa coisa de vetor e ponto para tentar ver aqui como é que eu faço essa mudança de coordenadas. Isso aqui só foi ilustrando, certo? Vou apagar. Para vocês entenderem. Ok, então a gente vai ver que quando a gente estiver, por exemplo, vendo o negócio de transformação de câmera, a gente vai dizer o seguinte: isso aqui, esse vermelho, vai fazer o papel do olho de um observador que está em algum lugar do mundo, coordenadas do mundo. Então imagine um teatro. Eu peguei e botei um sistema de coordenadas lá no teatro. Aqui é a parede de fundo do teatro, do palco. Aí aqui tem o tablado do palco, onde vai estar as coisas. O teto do palco aqui. Parede lateral do teatro. E aqui nós estamos vendo essa parede de fundo aqui. Aqui vai ter, sei lá, uma mesa. Então com a cadeira aqui. Certo? Aqui está o nosso palco. Então, se eu tiver escolhido o sistema de coordenadas para organizar o meu cenário como sendo esse Z, Y e X, esse sistema de coordenadas, as posições desses objetos vão estar todas em coordenadas do mundo, não é certo? Nessas coordenadas do cenário. E quando eu for definir a posição dos observadores, onde está o olho do observador, o único sistema de coordenada que eu construí até agora, geral, é esse aqui. Então eu vou ter que dizer onde é que está nesse sistema de coordenadas, onde é que está o meu observador. Vou dizer, está ali, o olho dele está bem ali. Aí eu vou ter que dizer assim, para onde ele está olhando? Aí eu vou dizer um ponto para onde ele está olhando. Ok? E é aquela malha. Aí eu vou ensinar para vocês como é que eu, usando as informações que normalmente teria num comando, né, de API antiga do OpenGL, teria, na verdade, uma biblioteca auxiliar que chamava de GLUT. Essa biblioteca auxiliar, ela fazia assim, GLUT, look at. E aí passava uma série de parâmetros aqui.
tudo que ele estava fazendo nesse glúteo que é esse bando de parâmetros, era ensinando a montar uma matriz, que é o que nós vamos, de uma certa forma, ver daqui a pouco, que transformava das coordenadas do mundo, do cenário, para as coordenadas de câmera. Então eu passava exatamente onde é que está o olho do observador, em coordenadas do cenário. Para onde o observador está olhando, tudo vinha aqui como argumento dessa função aqui, ok? E aí lá dentro ele montava, como a gente vai aprender a montar essas matrizes de transformação. Então isso era o que o GLUT-LOCAD fazia. E faz ainda, versões mais antigas ainda tem lá esse comando. É absolutamente necessário se você não quiser montar a matriz você mesmo. Certo? Mas é fácil de montar a matriz, como a gente vai ver. Ok. Então isso é só um preâmbulo para dizer que quando eu for definir essas coordenadas aqui, tudo que eu tenho para definir esses vetores, as componentes dele, é esse sistema de coordenadas aqui. Então, de alguma forma, eu vou ter que ter a posição desse ponto em coordenadas canônicas. Eu vou ter que ter as componentes desse vetor em coordenadas canônicas, de alguma forma calculada entre a diferença de dois pontos que você definir, mas tudo está especificado nesse sistema de coordenadas aqui, por enquanto. Ok? Então, é natural que como eu for montando, a maneira como eu for montando esse E1, E2, E3 e o barra, eu vou estar utilizando informações nesse sistema de referência, que é o único que eu tenho no momento. Ok? Então é muito tranquilo você chegar e dizer assim, ok, então eu vou dizer que o vetor é um chapéu, ele pode ser escrito como uma combinação linear, já que ele é um vetor no R3, ele está escrito em relação a essa base, que é a única que eu tenho no momento. Então eu vou escrever esse é um chapéu como combinação linear de quem? A base do meu sistema de coordenadas aqui. Tá certo? Então ele vai ser. E eu vou chamar aqui a matriz, as componentes aqui, eu vou dar um nome especial, porque vai ter aqui embaixo uma E2 chapéu, que eu vou também escrever como combinação linear do E1, do E2 e do E3. Vai ter aqui também o E3 chapéu, também vai ser uma combinação linear do chapéu. E depois vai ter um ponto, até o próprio ponto, o chapéu aqui, vai ter a sua representação também, através desse vetor posição e com a soma dessa posição aqui, que é a canônica 000. Mas de qualquer forma seria esse O mais esse O pequeno aqui, porque eu vou escrever aqui. Tá certo? Então, como é que você escreveria isso aqui? Se eu chamar essa matriz de matriz A, essa matriz que tem os coeficientes de combinação linear, eu vou dizer que esse primeiro coeficiente aqui vai ser A, e eu vou botar assim, um chapéu 1 vezes o vetor é 1, mais A, um chapéu 2 vezes o vetor é 2, mais A, um chapéu 3 vezes o vetor é 3. Combinação linear, tá certo? Viram aí? Você tem esse, é um escalar, número, multiplicado por um vetor, outro número multiplicado por um vetor, outro número multiplicado por um vetor. Então, esse é um chapéu 1, a um chapéu 2, a um chapéu 3, são as componentes desse vetor E1 nesse sistema de coordenadas. Ok? Tranquilo? Porque é uma combinação linear exatamente do E1, do E2 e do E3. Então as componentes dele são esses escalares aqui. Eu vou fazer a mesma coisa para o E2, porque o E2 também é um vetor do R3 escrito nesse sistema de coordenadas. Então aqui eu vou chamar agora A2 chapéu 1 vezes E1 mais A2 chapéu 2 vezes E2 mais
A2 chapéu 3 vezes E3. Tranquilo aí todo mundo? É importante que vocês entendam isso aqui bem direitinho, tá certo? Porque isso aqui é exatamente o que diz quando a gente tem um vetor, né, no espaço R3, representado como combinação linear de uma base qualquer. Nesse caso aqui, essa base canônica, que é bem simples. Aí você tem agora o vetor A3 chapéu 1 vezes E1 mais A3 chapéu 2 vezes E2 mais A3 chapéu 3 vezes E3. Então o primeiro índice, vocês estão vendo que é o representante da linha, ou seja, o que eu estou representando esse primeiro índice está dizendo que são as componentes desse vetor E1. O primeiro índice aqui, as componentes do vetor E2 chapéu. A primeira componente aqui, 3. Nessa linha 3, que são as componentes do E3 chapéu. 1, 2, 3. Sem chapéu significa que é o fator de combinação linear do E1, do E2, do E3 correspondente a cada uma daquelas linhas. Certo? Por isso que eu botei esse índice na forma matricial. Tá certo, Maria Luísa? Ok. E aqui, então? O que eu boto? Isso aqui é um ponto, não é um ponto? Na nossa notação a gente diz que um ponto é gerado como? Ponto mais vetor. Tá certo? Então, aqui vai ficar o quê? A parte vetorial, que é esse O pequeno aqui, tá certo? Eu vou poder chamar aqui de O pequeno 1 vezes E1, mais O pequeno 2 vezes E2, esse aqui é um vetor, mais, que é mais, O pequeno 3 vezes E3, e agora é ponto. Para faltar aí só tem vetor, aqui só tem o O pequeno. Ponto eu preciso somar mais um ponto. Então o que é que eu boto? Aqui eu vou botar mais 1 vezes o ponto O original. E o ponto O é como se fosse parte desse que a gente chama de frame. O frame é um ponto de amarração onde saem os vetores da base. Então aqui está 1 vezes O. As componentes, então se você olhar para as componentes desse O chapéu, nesse sistema de coordenadas, vão ser a coordenada desse vetor, OX, OY, OZ e 1. Certo? E nesses aqui, por que não tem a quarta componente? Porque não é soma com ponto, a gente viu que é vetor, vetor é zero, como se tivesse zero na última componente. Ok? Então, essa escrita aqui é trivial de você fazer, porque, de uma certa forma, você pode ter dito assim: suponha que eu quero ver, vamos pensar aqui o seguinte, suponha que eu quero um vaso aqui, meio deitadão aqui, e a boca desse vaso não está perpendicular à mesa, está assim meio inclinada. Eu quero saber esse ponto aqui e qual é esse vetor aqui, vetor V do R3. O que você faria? Você diz assim: ok, onde é que está a base, a origem desse ponto aqui? Vamos dizer que isso aqui é o ponto A. E essa direção aqui aponta para um ponto conhecido do meu cenário, que pode ser esse ponto B aqui. Então, se você tiver as componentes do ponto A e do ponto B, você subtraindo o outro, você tem esse vetor aí, tá certo? Então, esses vetores aqui são determinados dessa maneira, ou apontando pontos para onde ele começa e para onde ele vai. Aí você subtrai um e normaliza, se quiser normalizar. Se isso aqui não estiver normalizado também, não tem problema. Aqui é um sistema completamente arbitrário, tá certo? E a maneira de eu construir é essa daí, subtraindo pontos do cenário, fazendo produto vetorial, se for o caso. Tá certo? Qualquer coisa, mas todas as contas que eu fizer, as informações que eu tenho são sempre usando esse sistema de coordenadas, que é tudo que eu tinha no início do meu projeto aqui. Eu não tenho outra coisa a não ser esse sistema de coordenadas.
Tá certo? Então agora, vamos ver o seguinte. Como eu estou falando aqui de mudança de coordenadas, eu agora vou pegar um ponto nesse espaço tridimensional. E aqui eu quero deixar de um jeito que não fique muito confuso. Esse é 1, é 2, é 3, são pontos mudando? Isso aqui É. é um. Não vetor? Faltou aqui eu botar a minha convenção. Você já viu em duas aqui, essa aqui está errada, não é ponto. É vetor. Ponto não tem esse tiozinho embaixo. Ok? Então, eles são vetores que vão formar uma outra base, não necessariamente ortogonal, do meu R3. E o que eu quero? Eu quero pegar um ponto do meu sistema de coordenadas, que por enquanto ele está descrito nessa base aqui, e quero ver como é que ele é escrito em relação a esses três vetores com origem no chapéu. Diga. O que é esse 10 no final do O chapéu? Aqui, É um vezes. esse ponto O. É um vezes. Vou botar ele em vermelho aqui, não é 0 não, não é 10 não, isso aqui é um O. Isso aqui é um ponto. Origem. É um vezes. Um vezes O. Ok? Não é 10. Entenderam o problema então? Eu estou querendo pegar agora um ponto P que eu vou daqui a pouco desenhar aqui numa posição qualquer e vou dizer assim, esse ponto P, como é parte do meu cenário, eu tenho ele descrito nesse sistema de coordenadas originais, coordenadas do mundo. Agora que eu mudei, por exemplo, o sistema de câmara, que seria esse aqui, ou qualquer outro sistema que você montar, você vai dizer quais são as coordenadas do ponto P nesse sistema aqui. Ok? Então o que eu quero agora é fazer o seguinte, ó. Eu quero pegar um ponto P qualquer. Vamos pegar ele aqui, sei lá. Vou botar ele aqui nessa posição, ponto P. Tá certo? E aí, nesse sistema de coordenadas, como é que eu escrevo esse ponto P no sistema original de coordenadas? Eu vou chamar aqui do sistema P. Como é que você escreve? Vetor base, que é o vetor posição, mais o O. Do mesmo jeito que eu fiz esse O chapéu aqui, ó. Certo? Então eu digo assim, é a componente P1 do vetor posição. Eu vou pegar um vetor aqui de posição, chamar ele de P pequeno, vetor, tá vendo? Então ele vai ser o quê? Ele vai ser a componente P1 vezes 1, mais a componente P2 vezes 2, mais a componente P3 vezes 3, mais 1 vezes o O. Vou botar vamos chamar o seguinte, para vocês não ficarem confusos, eu vou botar uma barrazinha aqui. Ali é chapéu, aqui eu vou botar uma barra. Ok? Ficar mais fácil para ninguém confundir. Ó, barra. É um ponto. Então eu peguei as componentes do vetor posição e somei com O barra, nesse caso aqui, certo? As três componentes dele, né? O que ele tiver aí como ponto. Então essa é a representação de um ponto. Agora, nesse outro sistema de coordenadas, é como se você tivesse um vetor agora, P chapéu, que está referindo a esse sistema de coordenadas aqui. Então a posição desse ponto P agora, nesse sistema de coordenadas, tem que ser esse P chapéu aqui. Ok? Não já é. Hã? Você tem que definir. Porque eu não sei as coordenadas dele. Eu sei as coordenadas dele no preto, mas no vermelho eu vou determinar.
E eu vou determinar em função dessas informações que eu tenho aqui, que são as informações que eu tenho sobre o E1, E2, E3. Ok? Então o que é que eu faço aqui? Eu digo assim, esse ponto P, então esse aqui era o ponto P referente ao sistema de coordenadas O barra, que eu vou chamar aqui de O barra. E esse aqui, eu vou chamar P na referência O chapéu. Certo. Ok? Então, nesse sistema de referência, você vai fazer o quê? Tem um chapéu. Você vai pegar as componentes do P chapéu vermelho, que eu vou colocar aqui. P chapéu vermelho, chapéuzinho vermelho. Então, vai ser Tem um chapéu. a primeira componente do chapéu, vezes a base é 1, chapéu, mais P2, chapéu, vezes E2, chapéu, mais P3, chapéu, E3, chapéu, mais, como é ponto, 1 vezes O chapéu. Vamos só ver aqui um exercício para você ver como isso funciona. Suponha que esse P seja exatamente o O chapéu. Quais vão ser as componentes desse vetor P chapéu? Vai ser as mesmas de um chapéu, né? Se esse P se deslocar e pá, coincidiu com o O chapéu, quais vão ser as componentes desse vetor P? Zero. Zero. Não tem nada para ele se deslocar em relação ao chapéu, tá grudadinho no chapéu, certo? Então isso aqui ficava assim, ó, 0, 0, 0, 0 e o P virava o próprio chapéu. Tá certo? Certo. Então se você for pensar nas componentes desse cara aqui, vai ser um vetor chamado 0, 0, 0, 1. No sistema local, no sistema vermelho de coordenada, ele é 0, 0, 0, 1. E esse 1 faz o papel de dizer que ele é um ponto desse sistema de coordenada, portanto ele está referido ao chapéu, que é a origem desse sistema de coordenada dele. Certo? Muito bem, então agora eu vou fazer o seguinte. Essa representação que eu fiz aqui, eu estou chamando de... Eu posso fazer da seguinte maneira, essa representação aqui, ó. Eu posso dizer assim. É um chapéu, é 2 chapéu, é 3 chapéu, O chapéu. Então isso aqui são objetos. É um array de objetos. Estão vendo que é um array de objetos? Isso aqui não é um escalar, isso aqui é um vetor. Aqui é um vetor, aqui é um vetor, aqui é um vetor. Então é um array de objetos. Tá certo? E ele se relaciona com esse outro array de objetos, que é o E1, E2, E3 e O, através da matriz A, que eu não vou botar, a matriz A está exatamente desse jeito, está descrito aqui. A1 chapéu 1, a linha 1 é referente ao primeiro cara aqui. A segunda linha é referente à geração desse cara. A terceira geração desse é a última dele. É um vetor coluna? O quê? Os vetores são colunas ou linha? Esse aqui é vetor coluna, aqui é vetor coluna e aqui é uma matriz de escalares. Os vetores 4x4. O vetor E1, ele é escrito como coluna ou como linha? Qual? O E1, o chapéu e o... Vetor coluna. Ok. É um objeto. Pensa num objeto, você vai multiplicar esse escalar e vai dizer, esse é um aqui, está escrito aqui já. Ele é esse vetor coluna, é igual. A soma desse vetor coluna com esse vetor coluna com esse vetor coluna. Só isso. Tá, professor, eu só não entendi onde é que o senhor tirou esse A. Hã? Aqui na matriz, onde é que o senhor tirou o A? Esse A maiúsculo? A minúsculo. Esses A minúsculo? Ah,
tirar? Eu não disse como eu vou tirar, eu só disse que existe. Você vai aprender a fazer depois. É uma frisante. Aí por enquanto você só está dizendo assim, eu conheço. Eu estou dizendo para você que você conhece, mesmo que você não acredite. Tá certo? Mesmo que você não acredite que você conhece esses fatores de combinação linear do E1, do E2, do E3 para somar e dar o E1 chapéu. Então, esses números são conhecidos, ok? Depois você vai aprender como determinar eles, que eles são fáceis de determinar. Mas você conhece, diga. Esses números vão ser parte da matriz A? Claro que isso aqui tudo é. Eu só fiz escrever essas expressões na forma matricial: vetor, coluna, matriz dos coeficientes e o vetor do lado ali. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que está escrito, só que eu não quis gastar minha tinta para escrever a um chapéu, um de novo, tudo de novo, 9 termos ali. Bota uma matriz aí. Tá certo? Eu não preciso ficar todo tempo escrevendo esses 9 termos. Mas são 9 termos, não é só uma matriz? Ou 9 não, 16 termos. Na verdade teria um zero aqui na última coluna. 0 nessa coluna, 0 nessa coluna, 0 coluna e 1. Então seria Ok? 0 barra, né? O que seria essa Mais alguma pergunta? O que seria Diga. essa quarta coluna mesmo? Teria na matriz 4x4. Nós estamos em coordenadas homogêneas. Ok? Pronto? Professor, Diga. aquele ó chapéu ali, ele é um ponto ou ele é um vetor? Isso aqui é um ponto. Ah, Por tá. isso não tem tio. Aqui era para todos eles terem um tio aqui embaixo. O 3 aqui também é um tio, mas esse não tem E tio. o E2 também, né? Oi? E o E2 também, né? O E2 faltou também o quê? Mas aquele ó do outro lado é um vetor, né? Não, esse O também é um ponto. É um ponto de origem aqui, O barra. Ah, tá. O barra. Ah, certo, certo. O barra e O chapéu são pontos. Uhum. Certo? Tudo o resto é vetor. A menos do P, obviamente. P é ponto. Por isso que o ponto P é um vetor, que essa parte aqui é a parte de vetor, mais ponto. Vetor, mais ponto. Dá um ponto. Ok? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou olhar para esse negócio e vou botar isso aqui na forma matricial também. Para facilitar vocês visualizarem o negócio. Como é que você representaria? Da mesma forma como nós fizemos aqui, representaria essa linha aqui. Essa linha preta aqui. Vou botar aqui. Produto e término, né? Aqui você teria as componentes, como é componentes do sistema de coordenadas original, é a componente x, py, pz e 1, não é isso? As componentes. E aqui seria o quê? P, chapéu, X. Aqui seria esse mesmo cara aqui, ó. É 1, é 2, é 3, O barra, aqui são vetores. Aí aqui é uma matriz ou é uma matriz de 4 por 1? O que vocês acham? É uma matriz 4 por 4 ou 4 por 1? Hein? Poderia ser. 4 por 4? Poderia ser um produto interno, né? Por que 4 por 4? A identidade. É a mesma que tu usou antes Vai ali. pegar uma barra. Se você pensar nisso aqui como um vetor 4 por 1, qual é a dimensão desse objeto aqui? É um vetor, mas tem a coordenada quarta que é 0. 4 por 1. Esse aqui 4 por 1. Esse aqui 4 por 1. E esse aqui 4 por 1. Todos aqueles objetos são 4 por 1. O que eu quero é multiplicar cada um deles e somar. Aí vai dar esse objeto 4 por 1. Então tem que ser 4. Ok? Então isso aqui na verdade é uma linha só. O que eu boto nessa linha? P1, P2, P3. P1, P2, P3 e 1. Exatamente. Isso aqui eu vou botar P1, P2, P3 e 1.
para produzir esse PX aí. É um produto interno, né? Como se fosse um produto interno. Multiplicação de matriz, vetor linha por um vetor coluna, como se fosse um produto interno. Só não é produto interno porque, na verdade, aqui não tem a mesma dimensão. Isso aqui é um escalar, isso aqui é um vetor. Então, é um produto matricial. Um escalar vezes um vetor. Não é válido pegar um número e multiplicar por um vetor? Então, pronto, é exatamente isso que está escrito aqui. Ó. Um número multiplicado por um vetor, somado com esse número multiplicado pelo próximo vetor, esse número pelo próximo vetor e esse número multiplicado por esse ponto aqui. E também tem componentes. Embora tenha componentes triviais, 0, 0, 0, 1, que ele é um ponto. Viram isso? Ok. Professor, esse é um, ele tem o mesmo. Tem um formato similar a esse chapéu 1. O que tem? O formato dele é parecido. Vai chapéu aqui, a expressão dele. Você poderia botar a primeira linha dessa matriz e multiplicar por esse vetor, exatamente a mesma coisa. A primeira linha desse negócio aqui só tem números. Com o zero bem aqui, multiplicado por esse vetor que é aqui no mesmo lado. Linha a linha, o que eu estou fazendo é a mesma coisa. Estou representando um ponto ou um vetor, no caso ali é um ponto. Aqui é um vetor, mas aqui eu tenho um ponto. Aqui é a expressão dele. Tem um lá na última coluna. Ok? Então, isso aí é simplesmente uma combinação linear. Só estou escrevendo na forma matricial. Tá bom? Agora vamos pegar esse ponto aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa. Vou pegar agora e fazer o seguinte. Como é que você representa? Ele seria o ponto P, X, só que agora chapéu, né? P, Y, chapéu, P, Z, chapéu, e aqui 1, coordenadas homogêneas, é um ponto. Eu vou botar agora, para vocês não ficarem induzindo essa matriz de zona grande, eu vou botar aqui, vetor linha. No vetor coluna. Qual vai ser? Olhar para cá. Então, os escalares vão estar aqui. Vou botar em vermelho. P1 chapéu. P2 chapéu. P3 chapéu. E 1. E aqui? É 1 chapéu, vetor. É 2 chapéu, vetor. É 3 chapéu, vetor. E aqui? Ó chapéu. Certo? O que vocês estão vendo aqui, ó? E aqui? E aqui? Eu não quis dizer onde é que está, mas vocês estão vendo ali uma coisa parecida. Esse cara aqui, onde é que ele aparece aí no quadro? Está bem aqui, ó. Certo? Então vou reescrever esse cara que está aqui em vermelho. Eu vou reescrever como A vezes esse cara que está aqui em preto. Posso? Pode. Porque eu estou trocando esse vermelho por A vezes aquele negócio lá. Tá certo? Então vou fazer isso aqui. Vou dizer que isso aqui vai ser esse vetor. Vou botar em vermelho ainda. P1, chapéu. P2, chapéu. P3, chapéu. 1, esse é o vetor linha. Tá ele aqui, direito. E agora, nesse lugar desse troço aqui, eu vou botar a matriz A. A matriz A tem 2 fiozinhos aqui embaixo. E aqui eu vou botar o E1, E2, E3 e O barra. Legítimo fazer isso? Absolutamente legítimo. Eu só fiz trocar isso aqui por aquilo que está na relação e você conhece. Essa aqui, apesar de, como é que é o nome de novo, hein? Wagner. Hã? Wagner. Apesar do Wagner não
acreditar ainda Essa matriz é. nessa coisa, ela é conhecida, ok? Ela é No momento ela caiu do céu. Ela caiu do céu por enquanto. Tá certo? Então agora vamos comparar o seguinte: quando eu colocar essa multiplicação aqui, o que ele vai produzir? Como eu fizer essa multiplicação toda aqui, vai produzir uma combinação linear dessas bases aqui. Como o ponto vai ter que ser nessa mesma posição, esse ponto passou a ser representado no sistema de coordenadas originais. Então, essa multiplicação aqui desse vermelho com esse A tem que ser igual a essa combinação linear que está aparecendo aqui. Porque vai botar o ponto na mesma posição em função das componentes originais. Como combinação linear das componentes originais. Então tem que ser única. Se ela está expressa a posição de um ponto e está dizendo que ela é uma combinação das combinações lineares originais, do E1, do E2, do E3 e do O barra, ele tem que ser esses mesmos coeficientes aqui, P1, P2, P3 e 1 aqui. Mas isso é quando tu multiplica. Então quando você multiplica esse daqui pelo A, vai me dar esse cara aqui. Mas então quer dizer que esses são iguais, então a equação de baixo é de cima? Essa equação aqui, ó, é igual a isso aqui. Mas então, só que mas então, por exemplo, as coordenadas desse peixe. Não, essas componentes são diferentes dessa, porque essa aqui originalmente está no sistema O chapéu. Mas como eu fui transformando esse daqui no sistema original, o que é que você vai chegar à conclusão? Se você fizer esse produto, você tem que encontrar esse cara aqui, porque a expressão agora é a mesma. Então, eu saí dessa representação aqui do O chapéu, depois da minha transformação, isso aqui mudou para O barra. Ok? Tá certo? Agora vamos olhar o seguinte: quem é que você não conhece aqui nessa expressão que eu circulei ali? Quem é que você não conhece? O vermelho ou o preto? O vermelho. O preto eu disse que eu conhecia desde o começo. Está aqui ele, ó. As relações do preto estão aqui na matriz A. Então é o vermelho que eu quero. Então qual é a expressão que eu tenho aqui nesse momento? Vou botar aqui lá embaixo. Então eu posso dizer que esse vetor linha que eu vou botar aqui como P eu vou botar aqui como como P, esse vetor aqui, esse aqui é vou botar assim, P transposto, que é uma linha, é igual a P chapéu transposto vezes a matriz A, não é isso que está escrito aqui? Esse vetor aqui é um vetor coluna, mas ele está deitado aqui para fazer o produto das combinações lineares, tá certo? Então aqui eu estou botando as componentes dele, só as componentes, aqui é o vetor, então as componentes dele, tá certo? Vão estar dessa forma ali. Então se você quiser agora achar as componentes do vetor P chapéu, como vetor coluna, quem é que ele é? O que você faz ali? Pode dividir P Inverte A, transposto multiplica pela matriz. A direita. Hein? Multiplica o inverso da A direita. Multiplica o inverso da A direita e o inverso da A aqui, não é isso? Mas eu tenho que aplicar a transposta, não tem? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte: esse P coluna é como se você fizesse assim duas etapas. Vamos fazer em duas etapas. Eu vou primeiro aplicar a transposta aqui e a transposta aqui, tá certo? O que vai acontecer aqui? Desse lado vai virar P preto.
P preto. Isso. É o ponto P preto. Como vetor coluna. Isso aqui. A transposto P chapéu. A transposto P chapéu. Então, vai ficar a transposta dessa e a transposta dessa em ordem reversa. Então, vai ficar A transposta vezes P chapéu. Por que fica inversa a ordem? Isso é uma propriedade que eu não vou demonstrar agora não. Isso veio já de bastante tempo. Você pode verificar. A transposta do produto é igual ao produto das transportes em reversa. Certo? Se você tiver 3, 4, 5, 6 matrizes, não importa. A1, A2, A3, A4, A5, A6, botar a transposta desse produto, aí vem o A1 vai para o outro lado, o A2 vai para junto dele, ou seja, reverte a ordem e aplica as transpostas em cada uma delas. Então aqui, como só tem duas, isso aqui é uma matriz, ela vem para frente, aplica a transposta nela. Professor. Esse ponto que era transposto, a transposta fica ele normal, ok? Então agora é vetor coluna. Mas eu quero o chapéu, eu não quero esse cara aqui. O chapéu é incógnita para mim. Então eu vou aplicar a inversa agora. Inversa da transposta, digo. O A é ortogonal, matriz? Não. Não é ortogonal porque está representando esses vetores aqui que não são ortogonais. Ok? Então eu tenho que calcular a inversa. Então nesse caso aqui, nós vamos chegar aqui à conclusão de que o P chapéu é igual a menos T, que é a notação de A menos T, a inversa da transposta, vezes o P. Então, essa daqui é a nossa mudança de coordenada para achar o P chapéu. Ok? Agora, se você quisesse achar, vamos supor que por alguma razão eu tivesse um P chapéu, o que você faz? Você pega e monta a A transposta e acha o sistema que mapeia de um para o outro, certo? Ok? A transposta ela mapeia do sistema P chapéu para o sistema P. Então vamos fazer agora um caso particular aqui que interessa para a gente. Em computação gráfica aqui a gente vai estar usando isso sempre com sistemas ortogonais. Ok? Posso apagar isso aqui? De qualquer forma vocês têm um vídeo da nossa produção, tá certo? Então vou apagar essa parte aqui central.